Olá pessoal, hoje então nós temos a nossa última aula de Física 2, o tema dessa aula é ótica. Então eu vou fazer aqui um breve resumo dessa parte de ótica que a gente vai ver. Então é a ótica geométrica. Então pessoal, quando a gente fala de ótica, a ótica é a parte da física que estuda a luz e os fenômenos luminosos. Então ela é dividida em duas partes diferentes. Uma delas é a ótica geométrica, onde a gente faz o tratamento da luz por raios luminosos, que é o que está previsto na ementa. E a outra parte é a ótica física, que trata a luz como uma onda. Então a gente tem o tratamento ondulatório e todos os fenômenos que nós vimos ao estudar ondas também poderiam ser observados quando a gente trata de luz. Então aqui, vou falar um pouquinho da luz, dando o tratamento da ótica geométrica. Majoritariamente essa parte já é vista no segundo grau, então aqui é mais um resuminho para que a gente possa se lembrar mesmo. Tá? Então o que é um raio luminoso? É uma linha orientada que representa a trajetória seguida pela luz, como a gente tem aqui, nesse caso, uma linha reta com uma indicação da orientação que a luz está se propagando. Temos ainda um feixe luminoso, que é um conjunto de raios luminosos, e a gente pode dividir um feixe luminoso em três tipos diferentes. O primeiro é o caso de feixes paralelos, onde os raios de luz são paralelos entre si. Temos os feixes convergentes, onde os raios convergem para um único ponto, e os feixes divergentes, de modo que os raios divergem de um ponto para o resto do espaço. Então aqui, pessoal, já que a gente está falando da incidência de luz, uma das coisas que será necessário para que a gente faça o tratamento em ótica geométrica é a consideração de que existem fontes primárias e secundárias. Então vamos diferenciar essas fontes. No caso, as fontes primárias são fontes que emitem luz própria e elas também são subdivididas em dois tipos. O primeiro tipo são fontes incandescentes. A gente já viu quando estudou um pouquinho de termodinâmica que quando os corpos têm uma temperatura alta, eles emitem radiação visível. Então, nós teremos aí a emissão de luz visível por conta da temperatura que esses objetos têm. Vamos ver exemplos, um exemplo comum, estrelas, o caso do Sol, e também temos aqui as lâmpadas de filamento, aquelas lâmpadas mais antigas que a gente já utilizou aí. Temos também o caso de fontes luminescentes. O material ele é luminescente quando ele emite luz, mesmo estando em baixa temperatura. A causa da emissão de luz não é a alta temperatura. Então vai ter aí algum outro processo que gera essa luminescência. Os exemplos que a gente vai tomar aqui como fontes primárias luminescentes são lâmpadas fluorescentes, LEDs, substâncias fosforescentes. E ainda temos as fontes secundárias. Então, o que é uma fonte secundária? Na verdade, embora seja chamado de fonte de luz, são fontes que não emitem luz própria. Então, basicamente, são corpos que serão iluminados por alguma fonte primária e que vão apenas refletir essa luz que incide sobre ele. Incide ou toda a luz ou parte dessa luz primária, que é basicamente um exemplo de planetas e tudo que a gente enxerga, todos os objetos. Então aqui a gente tem essas canetas coloridas para mostrar como é essa incidência da luz. A mesma luz da fonte primária incide sobre os objetos e eles refletem a luz de modo diferente, de modo então que a gente enxerga eles com cores diferentes. Então agora que a gente já falou das fontes de luz, falei um pouquinho também ali que nós teremos objetos que irão refletir luz. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre a propagação dessa luz.
Teremos então três princípios para a propagação de luz. O primeiro deles é que em meios transparentes e homogêneos a luz se propaga em linha reta. Isso torna, fácil verificar que aquela observação por raios luminosos, facilita bastante o processo de avaliação aqui, do estudo físico do efeito. Temos ainda o segundo princípio, que diz que se dois ou mais raios de luz vindos de fontes diferentes se cruzam, seguem suas trajetórias de forma independente, como se o outro não existisse. E o terceiro princípio, se um raio luminoso se propaga em uma direção em um sentido arbitrário, outro poderá propagar-se na mesma direção em sentido contrário. Esses feixes eles não irão se anular por estarem em sentidos opostos. Um exemplo aqui que serve para evidenciar o princípio da propagação retilínea da luz é uma câmara escura de orifício. Então, se a gente tem aqui um determinado objeto e uma câmara escura, é uma caixa fechada que tem um pequeno orifício aqui de frente para esse objeto, o que vai acontecer é que a luz que está sendo emitida ou refletida por este objeto, ela vai incidir aqui na nossa câmara escura, de modo que ao passar por este orifício, a gente tem o cruzamento dessas linhas, que representariam aqui os raios luminosos, formando uma imagem dentro dessa câmara escura. Essa imagem, como a gente está vendo aqui, ela vai ficar invertida por conta desses raios que se cruzam, e fica então com um comprimento, com uma altura aqui um pouco menor do que a altura do objeto. E essa relação, notem que aqui a gente tem um objeto que tem um tamanho O, uma imagem de tamanho I, a distância que a gente tem do objeto até o orifício da câmera é P, e P' é a distância da imagem, onde a imagem está sendo projetada, até o orifício. Então, notem que essa relação de altura, ela pode ser obtida aqui fazendo uma comparação de triângulos, de modo que a gente vai verificar que a razão I sobre O, a razão entre os tamanhos da imagem e do objeto, ela é equivalente à razão de P' sobre P. Essa forma que a gente está vendo aqui, inclusive, é um dos princípios da fotografia. Se a gente tem aqui um papel fotossensível, por exemplo, é colocado nesse fundo dessa câmara escura, essa imagem é formada nesse papel, e aí fica projetado, então, nessa região indefinidamente, praticamente, Então, pessoal, além dessa formação da imagem, quando a gente está falando de objetos que estão aí na frente de uma fonte de luz, pode ocorrer também a formação de sombra e penumbra. Então, como que isso ocorre? Então, aqui temos a formação de sombra ou penumbra quando uma fonte de luz é interceptada por um corpo opaco. Então, a luz não consegue passar através desse corpo. Qual é a diferença entre sombra e penumbra? Sombra é a região do espaço que não recebe luz da fonte. Então, simplesmente não vai ter luz naquela região, ela fica completamente escura. E penumbra é a região que recebe apenas uma parte da luz da fonte. Então, ela fica um pouco mais escura, mas ainda tem um pouco de luz incidindo naquela região. Então, eu coloquei aqui dois exemplos onde a gente consegue verificar a questão de sombra e penumbra, que são os eclipses do Sol e da Lua. Então, nesse primeiro caso aqui, nós temos o Sol como sendo a nossa fonte primária, o objeto opaco que estaria interceptando a luz é a Lua, e aqui a Terra, que é onde está sendo projetada a imagem, no caso da sombra e da penumbra. Então, notem, pessoal, quando a gente trata aqui por raios luminosos,
essa luz que está aqui saindo dessa nossa fonte, a gente pode verificar que tem uma regiãozinha pequena aqui, onde tem uma sombra total, né? Tá totalmente escuro. A luz da fonte primária, a luz do sol, não consegue chegar naquela região. Então, essa localização onde não tem nenhuma luz do sol incidindo, é onde a gente tem o eclipse total. É a região de sombra. E temos ainda uma outra parte aqui em volta, onde nós temos uma parte, né, uma pequena parte de sol, onde a gente consegue ter, né, uma pequena parte da Terra, onde a gente tem luz do sol incidindo também, embora ainda esteja numa região que tenha, né, tendo a intensidade da luz reduzida por conta da posição da Lua. Essa região é chamada de penumbra e é onde nós podemos então observar um eclipse parcial do Sol. Notem que a região de sombra ela também é chamada de umbra, né? E a outra parte, onde tem a pequena incidência de luz, penumbra. Temos aqui ainda do outro lado o eclipse lunar. Então, notem que aqui nós teremos o objeto opaco, né, que estaria interceptando a luz agora é a Terra, e a gente vai observar o que está acontecendo então aqui na Lua. Né? Então, temos aqui o Sol, está incidindo, né, a luz sobre a Terra. Como a Lua está aqui numa região onde ela fica atrás, né, bem na linha atrás da Terra, de modo que aqui a gente tem a sombra total, não tem nenhuma parte de luz que consegue incidir nessa região onde está desenhada a Lua. Então aqui nós diríamos que ela está na parte de sombra, né? Então nós temos aqui um eclipse total da Lua, né? Como ela não emite luz própria, então nós não conseguimos enxergá-la quando ela se encontra nessa posição. Porém, quando ela sai dessa região, passa para essa outra região aqui, né, a gente tem a região de penumbra, onde ainda há um pouco da incidência de uma partezinha da luz, né, que acaba passando aqui por lado de fora, né, da Terra, onde então só um pouco de luz incide sobre ela e a gente tem a formação de um eclipse também, né, lunar, de modo que é parcial. Então, pessoal, aqui nós falamos um pouquinho sobre o efeito de reflexão, né? A gente vai dividir a reflexão em dois tipos, reflexão especular e reflexão difusa. Então, a reflexão especular ela ocorre quando um feixe de raios paralelos incide sobre uma superfície polida e volta ao meio inicial, mantendo o paralelismo entre os raios refletidos. É como o caso de um espelho plano, né? Os feixes são observados do mesmo modo como eles estão incidindo na superfície, né? Eles não desviam esses raios luminosos. E temos ainda o caso da reflexão difusa, que ocorre quando um feixe de raios paralelos incide sobre uma superfície não polida. Esses raios retornam ao meio de origem, só que espalhados de modo aleatório, como a gente está observando aqui. Né? Então, notem que ocorre como se fosse, por exemplo, a luz incidindo na parede da nossa casa. Né? Ali a gente não tem uma superfície polida onde a gente vai ter a reflexão total. A luz que incide nesse local ela se difunde por todo o ambiente. Né? A gente não tem a formação de imagens claras. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre as leis da reflexão. Temos apenas duas leis, então não é nada tão complicado para analisar matematicamente. A primeira lei diz que o raio incidente, o raio refletido e a normal em relação à superfície de reflexão pertencem ao mesmo plano. E a segunda lei, que diz que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Então, notem que a gente tem aqui o caso de um espelho, né, na horizontal,
que é essa superfície plana S, né? E aqui a gente tem um feixe que está incidindo nessa superfície. Então, se a gente pega aqui essa linha normal e esse plano que é perpendicular a essa superfície, se esse raio incidente pertence a essa superfície, o raio refletido também vai pertencer à mesma superfície. Tá? A normal também é uma linha vertical que também pertence a esse plano. E ainda notem que, de acordo com a segunda lei, o ângulo de incidência I é igual ao ângulo de reflexão R. Então, pessoal, agora a gente pode falar, né, da definição de alguns pontos quando a gente está tratando de reflexão da luz. Um deles, o primeiro ponto, é chamado de ponto objeto real, ou POR. O ponto objeto real ele é um ponto de encontro dos raios incidentes no sistema óptico. Então, a gente tem aqui o nosso objeto que será refletido, né, por isso ele é um ponto objeto. E ele tem então aqui, notem que ele está numa região, né, de modo que os raios saem desse ponto para serem refletidos no espelho. Então a gente tem um ponto de divergência dos feixes luminosos. Tá? Temos ainda o caso de um ponto objeto virtual, que é quando aqui nós temos os raios incidentes no espelho, eles estão chegando, né, de modo que eles estão mais espalhados e vão convergindo, mas quando chegam no espelho eles ainda não convergiram totalmente. Se a gente considerar os prolongamentos desses raios, aí nós teremos um ponto de convergência que vai ser do outro lado do espelho. Temos ainda o caso de um ponto imagem real, que é quando os feixes já foram refletidos em um espelho e esses feixes que foram refletidos, eles convergem todos para um único ponto. Então, esse ponto de convergência é chamado de ponto imagem real. Temos o ponto imagem virtual, né, que é quando nós temos aqui os feixes chegam até o espelho e são refletidos. Quando eles são refletidos, eles estão divergindo do espelho, mas o espelho é uma superfície, não estão divergindo de um único ponto. Se a gente traça prolongamentos desses feixes que atravessam o espelho, a gente vai ter o ponto de divergência desses feixes. Esse ponto é chamado de ponto imagem virtual. E temos aqui no meio outras duas condições, que são ponto objeto impróprio e ponto imagem impróprio, que são quando os feixes são todos paralelos, né? Os feixes sendo paralelos, eles não se cruzam, de modo que a gente não tem aqui nem convergência nem divergência, portanto não tem formação de imagem, inclusive. Nesse caso a gente diz que a gente tem uma imagem imprópria, né? Não é possível a observação dela, ela se formaria no infinito. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre o caso de espelhos planos, né? Então, vamos considerar aqui uma pessoa que tem uma altura H maiúsculo e que os olhos estejam a uma altura H minúsculo em relação ao Sol. Essa pessoa está distante de um espelho plano numa distância P. Aqui está simbolizado por D, mas enfim, né, o probleminha está diferente. Então temos aqui a distância D, desculpa, P. Qual o tamanho mínimo do espelho? O tamanho do espelho eu estou chamando de M minúsculo, que é aqui o que seria a distância entre os pontos M e N na imagem. E aqui distância R do chão, que seria a altura do ponto N. Esse espelho deve ser colocado para que a pessoa possa se ver da cabeça aos pés. Então aqui a gente pode, né, traçar aqui os raios luminosos e por semelhança de triângulos também nós iremos verificar que esse tamanho do espelho M dividido por H maiúsculo é igual a P mais, sobre P mais P'. O que é P'? P é a distância do objeto ao espelho e P' é a distância do espelho até a imagem. Como aqui a gente vai ter um espelho plano,
P e P' são iguais. Então, nós teremos aqui M sobre H igual a P sobre 2P. Os P se cancelam. Isolando o M, temos então que o tamanho mínimo desse espelho tem que ser H maiúsculo sobre 2. Ou seja, metade da altura da pessoa. Né? E para saber em que altura esse espelho deve ser colocado, também vamos obter isso por semelhanças de triângulos, de modo que R sobre H maiúsculo é igual... Desculpa, aqui é H minúsculo, tá, pessoal? Aqui seria o H minúsculo. Então, teremos aqui P' sobre P mais P'. Novamente, P e P' são iguais. Então, ficamos com 2P'. P' com P' se cancelam, então isolando o R ficamos com H sobre 2. Só que aqui é o minúsculo, tá, pessoal? Houve um erro de digitação aqui. Então essa altura que o espelho deve ser colocado, ele vai ser a altura dos olhos dividido por 2. Ainda falando de espelhos planos, né, uma característica que a gente precisa levar em consideração, que inclusive eu falei agora há pouco, é que um espelho plano ele sempre produz uma imagem virtual direta, né, direita na verdade, e que tenha dimensões iguais às do objeto. Né? Então a imagem vai ter a mesma altura, largura, enfim, a do objeto. A distância do objeto ao espelho também vai ser sempre igual à distância da imagem ao espelho, que é o que eu falei agora há pouco, né? O P é igual a P'. Um outro item também que é necessário comentar, que é o campo de visão de um espelho plano. Então, quando a gente tem aqui uma região do espaço que um observador pode ver um ponto por reflexão. Então, para isso, para a gente determinar esse campo visual, basta que a gente delimite o campo, né, de visão do ponto P, basta que a gente encontre um ponto simétrico, que eu vou chamar de P', P maiúsculo, linha, em relação ao plano do espelho, e aí por esse ponto simétrico, traçam-se semi-retas que passam pelos dois extremos do espelho plano. Então aqui acho que fica mais fácil olhando nessa imagem, né? A gente tem aqui o espelho plano, tá? E temos um ponto P nessa região aqui do espaço. Então notem que aqui a gente tem uma distância horizontal, né, ao longo do eixo do espelho, e temos aqui uma distância vertical, que é uma distância perpendicular à superfície do espelho, né? Quando a gente considera esse ponto, né, P, que a gente quer saber a região do espaço que dá para enxergá-lo por reflexão, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar primeiro um ponto simétrico P'. Então, eu vou pegar aqui, se eu tenho uma altura D, eu vou pegar uma outra altura D, só que para o outro lado do espelho, né? E na mesma distância horizontal também. Então, notem que aqui a gente tem dois triângulos que são idênticos, estão apenas invertidos, né? E a gente traça essas semi-retas. Então, note que eu estou ligando aqui o ponto P', tanto a primeira quanto a segunda extremidade do espelho. E a gente prolonga, né, essas retas. Essa região do espelho com os prolongamentos dessas retas é a região de campo visual, ou seja, existe sempre algum ponto aqui que, se a gente tiver um observador, ele vai conseguir então observar o ponto P por reflexão. É isso que significa o campo de visão de um espelho plano. Tá? Além disso, também podemos fazer associação de espelhos planos. Então, nós temos duas formas. A primeira delas é a associação angular, que é como a gente tem aqui na imagem, né? A gente tem aqui um objeto e dois espelhos que fazem um ângulo entre eles, né? Que estão refletindo esse objeto. Então, a gente pode calcular o número de imagens que vai ser formado nessa associação de espelhos. E esse número ele depende do ângulo entre os espelhos. Tá?
Esse ângulo alfa ele vai ter que ser sempre entre 0 e 180, né? 180 seria um espelho plano. E então nós teremos a seguinte relação. O número de imagens é 360 sobre alfa menos 1. Né? Então, se a gente tiver aí 90 graus, a gente vai ter aqui 360 por 90, dá 4 menos 1, 3. Então, nós teríamos aqui, né, com 90 graus, 3 imagens sendo formadas desse objeto, como a gente tem aqui nessa representação. Tá? E a outra possibilidade é fazer a associação de espelhos em paralelo. Então, se a gente coloca aqui um objeto entre dois espelhos planos, paralelos, o que a gente vai ter é um número infinito de imagens que vão ser formadas desse objeto. Por que isso acontece? Porque cada imagem de um espelho funciona como se fosse um novo objeto para o outro espelho. Então, vamos observar o que a gente tem aqui, né, nessa imagem. Aqui a gente tem o espelho E, o espelho E' e o observador, que também é objeto. Então, notem que aqui a gente tem a imagem I, né, essa primeira, ela é a imagem do observador formada no espelho E'. Além disso, a gente tem o I', que é a imagem formada do observador no espelho E. Né? Além disso, essa imagem que é formada no espelho E, ela também é objeto para o espelho E'. Então, notem que aqui vai aparecer duas linhas, que é uma imagem que é formada, né, dessa imagem I' sendo refletida no espelho E'. Então, essa é a distância, né, de 1,5D, que é a distância da formação dessa imagem. E essa imagem também serve de objeto para o espelho E. Então, notem que está aqui a 2,5D de distância desse espelho. Então, nós teremos do outro lado a formação dessa imagem. E isso ocorre sucessivamente, de modo que nós teremos aí infinitas imagens sendo formadas. Tudo isso foi para espelhos planos, mas ainda estudaremos aqui um outro tipo, que são os espelhos esféricos. Para falar de espelhos esféricos, a gente precisa entender sobre algumas nomenclaturas, né? Então, eu vou definir aqui algumas quantidades que eu vou citar para vocês. Primeiro, um espelho esférico ele vem de uma forma que é uma calota esférica. O que é uma calota esférica? É como se a gente tivesse uma casca esférica que foi cortada por um plano. Cada uma dessas partes da esfera forma uma calota esférica. Então, um espelho esférico, ele é um espelho formado por uma calota esférica. Os elementos de um espelho esférico são os seguintes. Primeiro, centro de curvatura, que é o que a gente vai chamar de C maiúsculo. Ele é o que seria correspondente ao centro da esfera a qual essa calota pertence. Então, se a gente continuasse aqui a nossa casca esférica, esse seria o centro da esfera. Tá? Temos ainda o eixo principal, que é uma reta que passa pelo centro de curvatura, e é normal a calota esférica no ponto V. Então, é como se a gente estivesse aqui cortando o nosso espelho esférico ao meio, tá? Mesma quantidade de comprimento para cima e para baixo, e desse ponto V, e esse ponto sendo ligado ao centro de curvatura, que seria o que cortaria aqui o diâmetro da nossa esfera. O vértice V é esse ponto que eu falei aqui para vocês, que fica no centro da esfera, e ele é o ponto de interseção do eixo principal com a calota esférica. Temos ainda o raio de curvatura, R maiúsculo. Ele é a distância entre o vértice e o centro de curvatura. Nada mais é do que o raio da esfera. Temos também o foco F,
que é o ponto onde se encontram os raios refletidos, oriundos de raios incidentes paralelos ao eixo principal. Então, se vier aqui um feixe paralelo a esse eixo de simetria, ele vai ser refletido e vai passar sempre todos por um mesmo ponto. Esse ponto é o foco. E ele fica bem no meio do raio de curvatura. Então, ele é metade do raio da nossa esfera. E temos ainda a distância focal. Então, a posição F, o ponto F é o foco, e a distância focal é a distância entre o vértice e o foco. E aí, essa distância focal é dada por F minúsculo. Então, notem, né, que essa distância focal é R sobre 2. Então, agora que a gente entendeu quais são esses pontos específicos no caso de um espelho esférico, vou mostrar para vocês aqui algumas convenções, né, que são os casos de um espelho côncavo e de um espelho convexo. Então, aqui nessa primeira imagem, nós temos o caso de um espelho côncavo, né? Vem um raio incidindo aqui paralelamente ao eixo principal, e esse feixe então vai ser refletido no foco. Notem que o foco e o centro de curvatura estão no mesmo lado do espelho do que os raios incidentes, né? E o vértice está aqui, né, sobre o espelho. No caso de um espelho convexo, então nós teremos essa diferença, né? O foco e o centro de curvatura ficam do outro lado do espelho do que os feixes estão incidindo. Os espelhos estão incidindo do lado externo dessa calota esférica, que seria a parte polida, e o foco e o centro de curvatura estão na parte que seria a parte interna dessa esfera. Uma característica que é muito observada no caso de espelhos esféricos é que a imagem que é formada, elas são sempre muito pouco nítidas. Então, existem algumas condições que fazem com que essas imagens sejam nítidas o suficiente para o olho humano. Essas condições são chamadas de condições de nitidez de Gauss, e são 3 condições. A primeira, o espelho deve ter um ângulo de abertura pequeno, menor do que 10 graus. Os raios incidentes devem estar próximos ao eixo principal, não podem estar muito próximos das extremidades, que ali a gente já começa a ter distorção. E também, no caso, os raios incidentes devem ser paralelos ou pouco inclinados em relação ao eixo principal. Se eles estiverem muito inclinados, também haverá distorção na imagem. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades dos raios incidentes. Com essas propriedades, aí a gente vai conseguir entender como é a formação da imagem no caso de espelhos esféricos. Então nós temos 4 propriedades. A primeira delas é a seguinte: todo raio luminoso paralelo ao eixo principal reflete-se passando pelo foco, que é o que a gente tem aqui nessa imagem, né? Chega o raio incidente paralelo ao eixo principal, vai sempre passar pelo foco F maiúsculo, por esse pontinho. A segunda característica, todo raio luminoso que incide no espelho passando pelo foco, ele reflete-se paralelamente ao eixo principal. Então a gente tem a inversão do que a gente viu no primeiro caso, né? Apenas as setinhas mudam. E terceiro ponto, todo raio luminoso que passa pelo centro de curvatura reflete-se sobre si mesmo. É como se ele estivesse sendo refletido para o centro da esfera. Por último, todo raio luminoso que incide no vértice de um espelho reflete-se simetricamente em relação ao eixo principal, ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ou seja, o vértice ele é um ponto de um espelho esférico que se comporta como se fosse um espelho plano. Então, a gente pode utilizar essas características dos raios luminosos incidentes aqui
para determinar como é a formação de uma imagem. Então, como que a gente faz? A gente vai pegar um ponto de uma imagem, né? E aí nós vamos utilizar dois raios luminosos que saem desse ponto e como seria a reflexão deles, né, de acordo com essas propriedades. E aí, onde esses feixes se cruzam, é onde a gente vai ter a formação da imagem daquele objeto. Então, agora eu vou mostrar para vocês a formação de imagens nos espelhos côncavos. Então, vou considerar aqui 5 características de posição do objeto com relação a essas quantidades que eu falei agora há pouco para vocês. De mais longe para o mais próximo do espelho. Tá? Então, o primeiro caso é quando o objeto está além do centro de curvatura. Né? Aqui a gente tem o vértice, o foco, o centro de curvatura e o objeto ainda está antes. Né? Ou seja, a posição dele com relação ao espelho é maior do que 2 vezes o foco. 2 vezes a distância focal. Tá? Nesse caso, pessoal, a gente vai fazer o que eu falei para vocês ali nas propriedades. Então, eu vou pegar um ponto do objeto, né? Então, aqui a gente tem essa representação da vela como sendo o objeto. Vou considerar 2 raios luminosos ou mais que saiam desse ponto e ver como é a reflexão. Onde esses raios se cruzam é a formação da imagem. Então, notem se eu tenho aqui um feixe paralelo, ele é refletido passando pelo foco, e um feixe que chega ao vértice é refletido com o mesmo ângulo. Quando a gente verifica os 2 feixes refletidos, a gente tem o ponto de formação da imagem. Então, notem, pessoal, que esse pontinho é equivalente a esse pontinho. Né? A gente poderia fazer isso para vários pontos do objeto e formar toda a estrutura dele. Então, notem que aqui nós teremos, né, nessa posição, quando o objeto está além do centro de curvatura, a imagem ela fica menor do que o tamanho do objeto, ela fica invertida e ela é uma imagem real, ou seja, o P', né, a distância da imagem até o espelho, ela é maior do que 0, ela está do mesmo lado do espelho do que o objeto. Temos ainda o caso de um objeto sobre o centro de curvatura, que é esse caso aqui. Então, notem novamente, eu vou fazer o mesmo procedimento. Um feixe paralelo ao eixo passa pelo foco e o que chega ao vértice é refletido com o mesmo ângulo. Onde eles se cruzam? Exatamente no plano do centro de curvatura. Né? Então, aqui nós temos uma imagem que vai ser do mesmo tamanho que o objeto, só que ela vai ficar invertida, né? Mas ela também é real, está também do mesmo lado do espelho que o objeto. Temos quando o objeto está um pouquinho mais à frente, entre o foco e o centro de curvatura. Mesma coisa, olha só. Feixe paralelo refletido passando pelo foco. O feixe que vai para o vértice é refletido no vértice. Os 2 feixes refletidos formam a imagem lá na frente, né, no ponto focal. Desculpe, no ponto aqui da formação da imagem, né? Então, nós teremos aqui os dois feixes sendo interceptados nessa região, de modo que a gente observa que a imagem ela é maior do que o objeto, então ela foi ampliada. Né? Além disso, ela é invertida e também teremos o caso de uma imagem real. E quando estamos ainda com o objeto entre o foco e o vértice, bem à frente, né? Que é o caso dessa última imagem. Então, notem que a gente faz o mesmo processo. Aqui nós temos o feixe paralelo, ele é refletido passando pelo foco, e aqui o feixe que passa pelo vértice. Então, notem que do mesmo lado do espelho que o objeto se encontra, o que a gente tem são feixes divergentes. Então, aqui desse lado as linhas não vão se cruzar. O que nós teremos são linhas que se prolongam através do espelho e aí elas se cruzam lá na frente.
E essa é a imagem que vai ser formada. Então, essa imagem, ela é uma imagem amplificada, ou seja, ela é maior do que o objeto. Ela tem a mesma direção aqui, ela não é invertida, então ela é direita ou direta. E também, nesse caso, ela é uma imagem virtual. Notem que ela está do outro lado do espelho. O pelinho agora é menor do que zero. E por último, nós temos o caso do objeto sobre o foco. Eu não coloquei aqui a imagem. Se vocês quiserem, façam um teste, né? Façam um desenho simples aí. Mas se o objeto estiver sobre o foco, então a questão é que os feixes vão sempre sair paralelos. Como eles saem paralelos, linhas paralelas nunca se cruzam, né? Nem antes nem depois do espelho. Então o que a gente tem é o caso de uma imagem imprópria. Ela se forma no infinito. Então, pessoal, aqui falamos de espelhos côncavos, agora temos o caso de espelhos convexos, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Notem que a gente tem aqui um feixe que chega paralelo, né, ao eixo, né? E ele vai ser refletido de modo que o feixe ou o prolongamento passem pelo foco, que é o que a gente tem aqui. E o feixe, né, o raio, na verdade, o raio luminoso que chega ao vértice, ele é refletido com o mesmo ângulo. O prolongamento desse raio refletido também vai atravessar aqui, de modo que onde eles se cruzam, né, notem que no lado à esquerda do nosso espelho convexo, a gente tem a divergência dos feixes refletidos, mas do lado direito os prolongamentos convergem para um ponto, de modo que é um ponto imagem virtual. Né? Então, a imagem de um espelho convexo, ela vai ser sempre virtual, vai ser sempre direita, ou seja, não vai se inverter, e vai ser sempre menor do que o objeto. Isso para qualquer posição. Tá? Então, pessoal, agora temos um outro caso aqui, que é a equação dos pontos conjugados. O que isso significa, né? Essa equação, ela é uma expressão que relaciona a posição do objeto, P, a posição da imagem, P', e também relaciona isso com a distância focal, que era o F minúsculo. Essa relação ela é dada por essa expressão aqui, 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E para a gente determinar a ampliação desse espelho esférico, basta a gente dividir I sobre O, o tamanho da imagem, pelo tamanho do objeto, que é equivalente a fazer a razão menos P' sobre P. Tá? São contas iguais. Tá? Essas duas equações elas valem para qualquer posição que o objeto esteja no espelho côncavo e também serve para espelhos convexos. Temos ainda o caso de lentes. Né? Então, a gente vai ter aqui o caso de lentes esféricas delgadas. O que isso significa? São lentes que têm pouca espessura. Por que elas têm que ter pouca espessura? Para que não haja uma grande dispersão da luz. Se a gente considera a luz branca, se essa lente for muito espessa, essa luz vai sofrer o efeito de dispersão, né, de modo que a gente vai ter ali a divisão das cores, como em um prisma. Né? Então, para evitar esse efeito de dispersão, o ideal é que elas sejam delgadas. Tá? As lentes, então, elas podem ser classificadas em dois tipos, lentes convexas e côncavas. Então, no caso das lentes convexas, elas ainda podem ter, né, formas diferentes. A biconvexa, ou seja, ela é convexa dos dois lados. Temos a plano-convexa e temos a... tá escrito errado aqui. Ela é côncavo-convexa. Tá? E temos, né, o símbolo para uma lente convexa, seja ela plano-convexa ou biconvexa. Lentes convexas vão ser simbolizadas por essa forma.
É uma setinha para cima e para baixo ao mesmo tempo. E aqui, né, como se fosse uma subindo e uma descendo, se afastando, duas setas se afastando. E o caso de lentes côncavas, que podem ser então divididas aqui como uma lente bicôncava, plano côncava e convexo côncava. Né? O símbolo para as lentes côncavas, seja qual dos três tipos for, vai ser aqui como se fossem duas setas se encontrando. Esse é o símbolo para lentes côncavas. Então, pessoal, a gente também vai analisar quais são os elementos no caso de uma lente. Primeira coisa, a gente vai ter aqui o foco imagem, que é o ponto de encontro dos raios luminosos que emergem de uma lente ou de seus prolongamentos. Então, né, aqui está incidindo a luz, aqui a gente tem a lente, o foco imagem vai ser aqui o CFLI. Temos o centro óptico, que é o ponto onde o eixo principal atravessa a lente, que é o eixo aqui onde a gente tem a lente propriamente dita. Temos o foco objeto, que é o ponto no eixo principal simétrico ao foco de imagem, então essa mesma distância do centro óptico ao foco imagem, do outro lado da lente, né, que é do lado onde a luz está incidindo, nessa mesma distância a gente tem o foco objeto. Temos a distância focal F minúsculo, né, que é a distância do centro óptico aos focos. E temos ainda os pontos que são chamados de ponto antiprincipal objeto e ponto antiprincipal imagem. Aqui o objeto e aqui o imagem, né? Que são pontos cujas distâncias em relação à lente são iguais ao dobro da distância focal. Então aqui a gente pega duas vezes o foco, imagem, temos o ponto antiprincipal imagem e do outro lado, do mesmo lado da incidência da luz, o antiprincipal objeto. Tá? Quando a gente está falando aqui de uma... Né, olhem só as imagens, né, das lentes. Então aqui em cima a gente tem a convexa e aqui a côncava. Então voltando aqui, eu estava demonstrando na côncava, na convexa, agora na côncava a gente tem a inversão do que é o objeto do que é a imagem. Tá? Então, pessoal, vamos lá agora as propriedades dos raios luminosos sobre uma lente. Essas propriedades são aquelas que a gente verifica como eles estão incidindo e como eles vão atravessar essa lente. E aí, com isso, a gente consegue entender a formação de imagem. Né? Então, o que a gente tem aqui é que todo raio incidente que passa pelo centro óptico não sofre desvio. Então, passou pelo centro óptico, olha esse verde, né? Tanto na convergente quanto na divergente. Eles passam em linha reta como se a lente não estivesse ali. Segunda propriedade, todo raio incidente paralelo ao eixo principal se refrata passando pelo foco imagem. Então, no caso da lente convergente, o que a gente tem aqui, né, o feixe aqui, o raio incidente paralelo, daí ele vai depois se refratar passando pelo foco imagem. Notem que aqui a gente tem, no caso da lente divergente, ele chega paralelo, refrata-se de modo que ele vai divergir, por isso ela é uma lente divergente, porém, o que vai acontecer aqui é que o prolongamento dele passa pelo foco imagem. Então lembrem-se que o foco imagem ficava no mesmo lado da luz incidente na lente. Né? É o prolongamento dele que vai chegar aqui nesse ponto. Todo raio incidente que passa pelo foco se refrata paralelamente ao eixo principal. Então, na lente convergente, se ele chega incidindo pelo foco, ele refrata paralelo. E olha aqui o que passaria pelo foco, né? O prolongamento dele passa pelo foco, ao atingir a lente ele refrata paralelo.
Quarta propriedade, todo raio incidente que passa pelo ponto antiprincipal se refrata passando pelo outro ponto antiprincipal. Que é isso que a gente tem aqui, né? O ponto antiprincipal objeto, por onde a gente tem a incidência da luz, na lente ele é refratado passando pelo outro ponto, pelo ponto antiprincipal imagem. Né? E do outro lado, na lente divergente, notem que aqui o que nós temos é os prolongamentos, né? Se a incidência ocorre de modo que o prolongamento passaria pelo ponto antiprincipal objeto, então ele vai ser refratado de modo que o prolongamento passaria pelo ponto antiprincipal imagem. Para as lentes a gente ainda pode calcular o que é chamado de convergência, que é o inverso da distância focal, 1 sobre f, né? E a unidade da convergência em dioptrias, que é simbolizado por DI, né? Uma dioptria é igual a 1 sobre metro, 1 sobre metro. Isso no SI, ok? Então, agora que a gente conhece essas propriedades dos raios luminosos, a gente pode utilizar essas propriedades para verificar a formação de imagem numa lente, né, esférica. Então, notem que aqui eu tenho o primeiro caso. Então, a gente está falando de lentes, olha só, convergentes, né? Que é o que a gente tem aqui, ó. Então, notem que para as lentes convergentes, né, a gente tem a formação aqui da imagem do outro lado, da nossa, do outro lado da lente, com relação à luz incidente. Então, vamos lá. Temos aqui o caso onde o objeto está além do ponto antiprincipal objeto, né? Então, notem que a gente tem o centro óptico, aqui a gente tem o foco, objeto, aqui a gente tem o ponto antiprincipal objeto e o objeto ainda está mais adiante, né? Mais distante da lente. Então, quando a gente considera aqui, olha só, vou considerar o feixe que passa pelo centro óptico, que ele não sofre desvio, é só traçar a linha reta, não tem erro. E a outra possibilidade, quando a gente tem um feixe paralelo, ele se refrata passando pelo foco imagem. Então, a gente vai verificar onde os dois raios se cruzam, é onde a gente tem a formação da imagem. Né? Então, aqui a gente tem o ponto B do objeto e o B' é o ponto onde a gente está tendo a formação da imagem. Né? E como o observador que está aqui do outro lado da lente vai verificar essa imagem. Então, notem que aqui a gente vai ter uma imagem que ela é menor do que o objeto, ela é invertida e ela é real. Né? Então, a gente tem aqui o P' maior do que 0, né? Está do lado do observador. Temos aqui o objeto sobre o ponto antiprincipal, né? Ponto antiprincipal objeto, mas para ser mais claro, né? Vou fazer a mesma coisa, olha só, o prolongamento aqui do raio, né? Traça o raio que passa pelo centro óptico, ele é refratado sem alteração angular. Pego aqui o raio luminoso que chega paralelamente à lente, ele é refratado passando pelo foco imagem, onde eles se cruzam na formação da imagem. Então, quando a gente tem objeto sobre o ponto antiprincipal, a imagem ela tem o mesmo tamanho do objeto, ela fica invertida e ela é uma imagem real, está do mesmo lado que o observador. E temos aqui o objeto entre o ponto antiprincipal objeto e o foco objeto. Né? Então, entre essas duas regiões. Nesse caso, vou fazer a mesma coisa, passando pelo centro óptico, passando pelo foco, a gente observa que a imagem fica maior do que o objeto, ela é invertida e é real. E por último aqui temos as outras condições, que é quando o objeto está sobre o foco.
Então aqui eu coloquei a imagem, né, passando o prolongamento aqui, né, o raio passando pelo centro óptico e o raio que chega paralelamente ao eixo, passa pelo foco imagem. Notem que os dois raios são paralelos. Como eles são paralelos, a imagem iria se formar no infinito, né? Então a gente tem o que é chamado de imagem imprópria. Temos o observador se questionando aqui, né? Ele não está conseguindo observar. Temos ainda a posição do objeto entre o foco e o centro óptico. Então, ele está bem aqui próximo à nossa lente. Né? Então, notem que aqui a gente tem o feixe que passa pelo centro óptico, né? E aqui para trás o prolongamento dele. E temos ainda aqui o feixe que chega paralelo ao eixo e passa pelo foco imagem. Então, notem que os dois feixes eles estão divergindo, né? Eles não vão se cruzar aqui à frente. Os prolongamentos deles estarão aqui, né, no mesmo lado da lente que o objeto, de modo que a imagem formada vai ser maior do que o objeto, ela é direita, ela não se inverte e ela é uma imagem virtual. Né? Ela está do outro lado que o observador. E por último, né, tudo isso que a gente viu são para lentes convergentes. Agora, para o caso de uma lente divergente, aqui não importa a posição, a imagem é sempre menor, direita e virtual. Então vamos observar aqui. Né? No caso da lente divergente, a gente tem aqui o objeto, a luz incidindo até a lente, paralelamente ao eixo, então ela vai ser refratada passando pelo foco, mas como ela é divergente, o feixe iria divergir, é o prolongamento que vai passar pelo foco imagem, né? E aqui nós temos o nosso, a nossa linha, né, que passa o nosso raio luminoso passando pelo centro óptico. Então, onde há o cruzamento dessas linhas, é onde nós teremos a formação da imagem. Né? Então, notem que a imagem fica menor do que o objeto, ela é direita, não se inverte, e ela é virtual, está do outro lado da lente que o observador. O objeto ficando mais afastado, a gente vê ele dessa forma, a gente pode fazer o teste colocando ele mais próximo da lente, mas o efeito vai ser exatamente o mesmo. Eita, pessoal, aqui em cima está escrito espelhos esféricos, mas a gente está falando de lente, né? Para os dois, tá? Vamos considerar. Aí, desconsiderem esse erro de digitação. Então, pessoal, aqui a gente encerra a parte de ótica geométrica, né? Apenas uma rápida revisão do que é visto no segundo grau e encerramos, então, a disciplina de Física 2. Tchau, pessoal!